Ok, pessoal, vamos para mais uma aula sobre instalações industriais e vamos ver agora sobre dispositivos de proteção eletroeletrônicos industriais. Esses dispositivos eles são responsáveis pela proteção dos circuitos e dos dispositivos eletroeletrônicos, pois eles evitam que danos decorrentes de sobrecargas ou curtos-circuitos causem consequências maiores, tais como a queima do equipamento ou até mesmo o incêndio da instalação. Beleza, pessoal? Temos falar sobre os fusíveis. Os fusíveis são dispositivos destinados à proteção elétrica, servem para interromper ou desligar o circuito e proteger a instalação elétrica, no caso de curtos-circuitos e sobrecarga de longa duração. Curto-circuito é uma ligação acidental ou até intencional entre duas ou mais partes condutoras energizadas, de modo que a corrente elétrica ultrapasse valores acima da nominal, em função de baixa impedância no circuito, dispondo grande quantidade de energia instantaneamente. Tá, pessoal? Uma breve definição de curto-circuito. Tá? E já a sobrecarga é um pequeno aumento de corrente elétrica acima dos valores nominais especificados para o circuito. Lembrando que uma vez interrompidos, ou que nós chamamos de queimados, não é possível restabelecer novamente o funcionamento sem substituí-los, tá? Pois não são reaproveitáveis. Tranquilo, pessoal? E existem vários tipos e modelos, como está mostrando aí na figura. E existe também a simbologia dele, tá? Quando a gente vê um símbolo como esse, está se tratando de um fusível, que ele pode ser de vários tipos que nós vamos ver mais à frente. Então vamos lá. A classificação dos fusíveis. Os fusíveis são classificados e especificados de acordo com a velocidade de atuação, a velocidade que ele rompe ou desliga o circuito, tá? São os de efeito de ação retardada, ação rápida e os fusíveis de ação ultra rápida, tá, pessoal? Os fusíveis de ação retardada, a especificação que vem no corpo do fusível são as letras A, M, A em minúsculo e M em maiúsculo. Eles oferecem a proteção contra curtos circuitos aos circuitos sujeitos a picos elevados de correntes, tais como circuitos que alimentam os primários de um transformador ou eletroímãs e circuito de partida de motores assíncronos. Eles também toleram esses picos de corrente durante a energização ou a partida das cargas sem queimar, sem romper, ok? Porém, interrompe o circuito em caso de curto-circuito, tá? Esses fusíveis são inadequados para a proteção de circuitos contra sobrecarga, galera. Já o de ação rápida, a especificação que vem no corpo do fusível, tá? É a sigla GG. Lembrando que o G ele vem na letra minúscula, tá? E o G maiúsculo. Tudo isso aqui no corpo do fusível, tá, galera? Eles oferecem proteção contra curtos circuitos, nos circuitos que não estão sujeitos a picos de corrente, tais como circuitos resistivos dos fornos elétricos e outros sistemas de aquecimento de resistência elétrica. Esse fusível também protege contra sobrecarga, tá? Sua especificação antiga era GL, por isso encontramos ainda a especificação GL, GG. Isso fica sempre indicada na face do fusível. Tá? O outro fusível é o de ação ultra rápida. A especificação dele é AR, A minúsculo e o R maiúsculo. São destinados à proteção de circuitos com equipamentos eletrônicos tiristorizados, como os circuitos de sistema de controle de velocidade de motores elétricos. Tá? Os tipos de fusíveis, temos ele tipo cartucho, diazed ou famoso tipo D, NH e o corpo de vidro. Tá? O tipo cartucho é o tipo mais comum de fusível, bastante utilizado em residências, tá? E não estão mais sendo utilizados, eram os mais comuns
Lembro que muitas das vezes você ia até no supermercado você encontrava fusíveis para vender, tá? E o seu elo é constituído por um fio metálico e o seu corpo isolante é fabricado em papel, porcelana ou vidro. Em alguns casos é possível encontrar areia fina no seu interior e esta serve para dispersar o calor do elo fusível no momento da queima, tá? Não utilizamos mais fusíveis para residências com cargas muito pequenas, tá, pessoal? Tranquilo? Nós utilizamos outro dispositivo agora chamado disjuntor, mas antigamente era utilizado e ainda durante alguns serviços nós ainda encontramos alguns desses dispositivos em algumas residências, tá? A imagem dele, né, quando eles eram utilizados, fizemos um serviço agora há pouco e quando chegou lá a chave era como essa, tinha a chave que não é mais permitida a utilização dessa chave e os fusíveis Diazed, tá, e outros cartuchos lá no local. O fusível do tipo Diazed, o tipo D, é um dos mais antigos fusíveis denominado Diazed, sendo chamado em alguns países simplesmente de Zed ou ainda de garrafa. A designação oficial a ser usada é o tipo D. Eles são usados em circuitos de baixa potência e conectados através de porta-fusíveis que se montam por rosca. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. São fusíveis de baixa tensão que abrangem a faixa de corrente nominal de 2 a 63 amperes, que possui capacidade de interromper de modo seguro, ou nós chamamos de capacidade de ruptura, de corrente de até 70 kA, ou seja, 70.000 amperes. Tá? Lembrando de algumas características dele, a categoria de utilização, ação retardada e ação ultra-rápida, as tensões nominal, 500 volts em corrente alternada, o elo fusível é uma liga de cobre ou de prata, a área de contato é uma liga de latão com travamento de superfície em níquel e o corpo é um material cerâmico. A faixa de atuação, mais uma vez, correspondente de 2 amperes a 63 em até 500 volts. Tá aí a imagem do fusível Diazed, galera, beleza? Cada um deles aqui, com cada corpo e cada elemento independente constitui o conjunto Diazed, tá? Ele é composto por esses elementos que nós vamos mostrar para vocês a descrição de cada um, tá? A sua composição. A composição do conjunto Diazed ele é formado por tampa, tá? Essa tampa aqui está sendo mostrada para vocês. O fusível propriamente dito. O parafuso de ajuste, que nós com a chave para parafuso de ajuste ajustamos o contato desse fusível com a base. O anel de proteção e a base unipolar. Para mantermos a segurança, segundo a NR10, e manter as partes vivas isoladas, nós utilizamos uma capa de proteção para evitar o contato acidental com a parte energizada, tá bom? Lembrando que cada fusível Diazed, ele vem suas cores, que dentro dele vem uma espoletazinha, que cada cor, ela indica uma capacidade de condução de corrente, tá? Essas espoletas serão os indicadores. Por exemplo, a cor rosa até 2 amperes, a cor marrom 4 amperes, a verde 6, o vermelho 10, cinza 16, o azul 20, o amarelo 25, o preto 35, o branco 50 e o laranja 63 amperes. Lembrando que cada um deles pode ter, de acordo com a cor, essas capacidade de condução de corrente, mas cada um pode ter efeitos de atuação variadas, como mostramos, tá? Beleza? Aqui estou mostrando a tabela das cores das espoletas, uma tabela mais especificada para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? As siglas para emprego dos fusíveis e dos circuitos, segundo a Comissão Internacional de Eletrotécnica, é sempre feita a montagem com 2 letras, sendo a primeira letra denomina a faixa de atuação e a segunda a categoria de utilização. Por exemplo, a primeira letra, G, serve como atuação para sobrecarga e curto. E a letra A, atuação apenas para
curto-circuito. Tranquilo? Vindo a primeira letra, tá? A gente tem que lembrar dessas características deles aqui. A segunda letra, denominada categoria de utilização, ou seja, o tipo de equipamento que o fusível irá proteger são essas. A segunda letra, GL e GG, vão proteger os cabos de uso geral. Se a segunda letra for M, tá? A proteção dos motores. Por exemplo, a M, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, vai ser atuação apenas para curto-circuito e proteção do motor. E a letra R, proteção de circuito com semicondutores. Sendo assim, temos a montagem dos principais fusíveis utilizados no mercado. GL, tá? / GG, fusível para proteção de cabos de uso geral, atuação de sobrecarga e curto-circuito, e esta curva é a que em sua maioria denominamos erroneamente de retardados, tá? Nós chamamos de retardado, mas é apenas eles possuem o dispositivo que no momento que ultrapassar aquela corrente ele vai romper, tá certo? E a M, fusível para proteção de motores. Às vezes é até uma confusão, né? Pela confusão nunca se sabe se esta curva pode denominar-se rápida ou retardada. Quando tem a inscrição AR, o fusível para proteção de semicondutores. Este podendo ser chamado também de ultra rápido, são para circuitos eletrônicos, pois não cria conflito com as outras curvas, tá pessoal? O outro dispositivo bastante encontrado na indústria é o fusível NH, tá? Que é um nome em alemão, que eu não vou usar a pronúncia, tá? Não sei alemão. A sigla NH vem do alemão, que significa baixa tensão e alta capacidade de interrupção. Foram desenvolvidos na Europa e denominados NH, com contato tipo lâmina para encaixar. Os NHs podem ser montados com lâminas, facas de seccionador, constituídas em uma chave fusível. Eles são usados em circuitos de alta potência e conectados por encaixe com ferramenta própria, chamada de punho saca fusível ou punho, para a proteção do tá aí a imagem do fusível NH. Os fusíveis tipo NH são usados em baixas tensões e possuem elevada capacidade de interrupção, enquanto no diazéder até 70 kA. Aqui no NH nós podemos chegar até 120 kA. Eles são indicados para circuitos quais usuários comuns não têm acesso, né, para qualquer um estar mexendo neles, porque contém partes metálicas expostas, energizadas, que podem provocar um acidente grave. Eles são mais robustos, pois abrangem uma faixa maior de corrente, de 4 até 1000 amperes, pessoal. Uma imagem mais nítida desses fusíveis, tá? Que ele tem um indicador que é constituído por um fio fino em paralelo com o elo fusível, e a indicação é feita por um pistão ou uma bandeirinha, tá? Isso depende aí do fabricante. Porque a corrente elétrica ela vem por esse lado, passa pelo elo fusível e sai na parte inferior, tá? Quando é rompido o elo, ele solta essa espoleta ou sobe uma bandeirinha, dependendo do fabricante, tá? Outra imagem aqui do fusível NH, que eles são utilizados um por fase, tá pessoal? Aqui eles estão encaixados na base. Outro componente, são outros componentes e acessórios. Aqui nós temos a base do fusível NH e nós conectamos o fusível em sua base, tá? Aqui mostra na base deles a separação elétrica aqui e inserimos o fusível nas duas lâminas, entre as duas lâminas. Lembrando que para fazer isso temos que estar com as cargas desligadas, tá galera? O arco elétrico, tá? Existem outros acessórios que nos possibilitam uma maior proteção na hora da operação, que quando nós fazemos a abertura, nós abrimos os 3 fusíveis ao mesmo tempo, tá? Quando não temos essa proteção, é necessário utilizarmos a proteção contra arco elétrico, tá? Vamos estar com
luva de borracha, luva de proteção, e vamos fazer isso com um punho saca fusível. Ele possui um gatilho para encaixar no fusível e aí você fazer a extração do fusível pela força do seu braço mesmo, tá pessoal? As faixas de atuação deles, isso é padronizados, pode mudar o modelo aqui do fabricante, mas essas são as faixas de corrente correspondentes desses fusíveis, tá? Lembrando também que temos bastante contato com isso aí, né? Os fusíveis de corpo de vidro, que são para as aplicações de equipamento eletroeletrônico, e os mais comuns são os fusíveis de cilindro de vidro, de 5 por 20 mm e de 6,2 por 32 mm. A faixa de atuação deles é sempre de 5 a 30 amperes.